Meu nome é Sandro Salles, eu sou da disciplina Sistemas Digitais em Artes, do professor Cristiano Figueiró. Estou aqui para apresentar para vocês um projeto relacionado à manipulação de samples. Os samples são amostras de áudio que podem ser sons de bateria, de guitarra, de efeitos sonoros, etc., que a gente pode manipular eles através do software que eu estou utilizando aqui, chamado Pure Data. Eu separei aqui a explicação por módulos, né? Nós temos como módulo principal o módulo do sample, que é construído com esses objetos aqui. É o sample que eu intitulei Sample 1, né? Abaixo dele nós temos objetos que são comuns do Pure Data, como o Bang, né, que emite comandos na medida que a gente seleciona ele, é um elemento interativo. O Open Panel, que seria abrir o painel, né, um painel de comunicação que vai fazer com que o sampler seja carregado. Essa mensagem, que é o Read Resize, que indica que ele vai ler esse sample e vai reescrever ou vai escrever no Array 1, que é essa tabela que está logo aqui embaixo. Esse sample, que é aberto no painel e é escrito no Array, ele é carregado nesse SoundFile, que é um objeto, e a gente tem abaixo desse objeto uma caixa de número indicando o tamanho da amostra, né? Aqui eu já fiz o carregamento prévio de um som de bateria, então ele tem essa quantidade de amostras aqui, 132.168. E a gente, usando um outro objeto chamado um divisor, né? A gente faz a divisão pela amostra padrão do que seria uma amostra de áudio, 44.100 amostras por segundo. A gente vai ter uma estimativa de tempo aproximada do sample. Então esse sample, no caso, ele tem aproximadamente 3 segundos. Para a gente construir módulos desse tipo de carregadores de sample, a gente basta clicar neles, selecionar todo ele, clicar em copiar, né? Ctrl C e Ctrl V. Ele automaticamente vai fazer uma cópia idêntica. Nesse caso, eu carreguei um segundo sample e aí eu fiz uma cópia e alterei apenas um dado aqui, que seria o array. Ele vai, nesse caso, reescrever no array 2. Do lado de cá, né, do lado esquerdo, nós temos acima, na parte de cima, um outro módulo que seria responsável pelo sequenciamento, né? É uma espécie de sequenciador básico. Ele tem um toggle que habilita, né, o metrônomo, que é esse segundo objeto aqui abaixo. O metrônomo ele tem um número que indica qual a velocidade, né, em milissegundos, que em música a gente pode fazer uma comparação com o metro 1000, por exemplo, que é essa mensagem que está aqui. Ele trabalha com um andamento igual ao do minuto, né? 1000 milissegundos significa 1 segundo, então 1 bit por segundo. Um andamento de 60 batimentos por minuto. Aqui eu escrevi algumas mensagens, né, inferiores a 1000, né, 750, 500, 325, 250, 125, 100, 75, para que a gente possa fazer alterações nesse metrônomo. E interliguei essas mensagens a esse segundo terminal aqui da caixa de número. Ou da caixa de número não, desculpe, do objeto metro. Abaixo do objeto metro a gente tem um bang que vai emitir um sinal luminoso, né, um sinal visual a cada batimento. E nós temos o contador, o counter set, que é um outro objeto que faz com que a gente estabeleça um padrão de contagem, que é muito útil em música. Por exemplo, counter set quer dizer contar de 0 a 7, que é o que a gente pode representar como 2 compassos de 4 tempos, 8 tempos. E o cell, que é na verdade a abreviação de select, um outro objeto que vai endereçar para cada terminal dele um dos batimentos do contador. Então, interligado a um bang, ele vai emitir um bip por bang a cada contagem. Abaixo dele nós temos aqui um objeto chamado trigger, nesse caso abreviado por T, e BB, que significa 2 bangs. Então, para a gente poder sincar os 2 samples, executar eles ao mesmo tempo, esse trigger ele recebe o sinal enviado pelo bang e vai distribuir ele
para as nossas amostras. A gente tem outras ferramentas interessantes aqui. Uma delas é o fatiamento dessa amostra, né, de sample. Eu criei 4 fatiamentos, né, baseados nesse número 44.100, que é o número de amostras, que está representado aqui nesse objeto. Eu estipulei alguns números aleatórios que fossem divisíveis por 44.100. Então assim, essa mensagem ela indica o trechinho do sample da amostra que eu posso executar. Então nesse caso da bateria, quando eu clico nessa mensagem de cima, eu tenho um trechinho fatiado dessa amostra, como se fosse um slicer. Então por exemplo aqui eu posso pegar essa amostra, esse primeiro bang aqui e colocar aqui. E dois bangs depois, né, eu posso colocar aqui embaixo, por exemplo. Então eu posso criar uma batida bem diferente daquela que está no sample. Basta eu fazer essas interligações livremente. Aí tem uma outra ferramenta que seria interessante utilizar, que é o controlador, né? um controle externo, né? Ou mesmo deixar a bateria, por exemplo, ser disparada por essa sequência, deixar interligado já, e utilizar aqui esse outro fatiamento do sampler 2, que seria a guitarra, né? Esse que eu usei a mesma numeração, já que o tamanho do sampler é mais ou menos o mesmo, e a gente poder brincar com elas acionando. Então a bateria vai estar tocando, eu posso ok? Então é basicamente isso. Para ficar mais interessante ainda, eu estou utilizando aqui um controlador, né? E esse controlador é da Edirol, uma marca da Roland. Ele tem controles, né, deslizantes, que são os potenciômetros. Ele tem controles de teclado, que são as notas, né? Eu posso, utilizando no Pure Data, posso endereçar, né, utilizando alguns objetos. Eu posso endereçar as notas e posso endereçar também os controles. Então eu estou dando um exemplo aqui, nessa parte de cima, né, onde tem notas MIDI, escrito notas MIDI. Eu estou endereçando através de um objeto NotIn, passando por um strip not, que seria uma espécie de trigger do MIDI, que vai num terminal escrever a nota que eu estou digitando, e no outro terminal eu vou descrever com que velocity, né, com que pressão, com que força eu estou pressionando essa tecla. Esses números, esses valores, eles podem ser endereçados para diferentes mensagens, no caso as mensagens do sample, de trechos do sample. E aí eu já fiz aqui, já criei um outro objeto select, só que agora escrito em vez de cell, na abreviação cell, eu utilizei o select mesmo. E aí coloquei 48, 50, 52, 53, que são as notas MIDI de Dó, Ré, Mi e Fá. Ao invés de acionar diretamente na máquina, né, eu enderecei aqui, né, já deixei pré-endereçado o primeiro terminal nessa primeira amostra aqui, o segundo, então, o terceiro e o quarto. E aí com isso eu fiz, com esse endereçamento, eu ao invés de clicar diretamente na mensagem, eu posso alterar usando o próprio teclado, né? Então aqui tem um trechinho do sample, aqui tem outro, aqui tem outro, e aqui tem outro, né? Posso colocar aqui a bateria para tocar e ficar disparar esses trechinhos do sample livremente, né? Isso para uma performance interativa é bastante interessante. E para finalizar, nós temos aqui também uma outra possibilidade de controle, que são o controle dos parâmetros, né? Essa ferramenta aqui, que é o CTLIN, né, que é um objeto CTLIN, ele tem um número 74, que é um mapeamento, né, de um desses controles aqui, no caso esse controle daqui, né, o segundo. Se vocês observarem, ele vai observar na tela, ele vai mexer. Então eu posso alterar, nesse caso aqui, eu utilizei ele para alterar o volume, porque ele está ligado aqui nesses dois objetos, que são objetos de áudio, de controle do volume do áudio. Aqui eu usei um divisor por 127, porque o MIDI trabalha com padrão de 0 a 127. Então nesse caso a gente tem que sempre estar relacionando isso com esse número 127. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o básico aqui desse nosso patch.